Vamos orar pelo nosso irmão e agradecendo por este tempo de adoração. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez até agora no meio dessa adoração que rendemos a Ti, Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua bondade, o Teu poder, ó Deus, e nos prostramos diante do Senhor pedindo que o Senhor neste momento fale aos nossos corações através da exposição fiel das Sagradas Escrituras, Pai. Transformando-nos, moldando-nos no caráter de Cristo Jesus. É isso que nós oramos, gratos em Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria e um privilégio mais uma vez poder subir nesse púlpito tão histórico, tão significativo para a fé reformada em nossa cidade, em nossa região, e poder expor as Sagradas Escrituras. Confesso a vocês que é um sentimento especial para mim expor uma porção da segunda epístola de Paulo a Timóteo, porque é em certa medida um dos textos que eu mais li na minha época de jovem e continuei lendo. Um texto tão cheio de significado, tão intenso, tão emotivo. Dizia aos irmãos do nosso pequeno grupo que Paulo escreve essa carta de maneira visceral, agônica. É o seu último registro. Em vez dele estar preocupado como seria o seu fim, já que a carta é escrita na masmorra, ele está preso, ele já vislumbra a sua morte. Então, todo esse contexto desta epístola é cheia de significado para nós. Porque mesmo nos últimos momentos de produção, de capacidade de produzir, o apóstolo Paulo, ele tem o seu coração, a sua mente voltado para o Evangelho e a preocupação dele como um pastor sobre os desafios que a igreja enfrentaria. Então, para mim, de certa forma, mais do que especial ter a honra de expor um texto tão significativo. Pela manhã já ouvimos o Guilherme pregando o capítulo 2, versículo 2, 2 Timóteo 2, de 1 a 13, falando sobre a vida centrada no Evangelho, a integralidade da vida, todos os aspectos da vida sendo abarcados pela realidade do Evangelho e da obra bendita da cruz. Mas para que isso seja aplicado, para que isso se torne realidade, para que isso permaneça, para que isso seja protegido, preservado, passado para as próximas gerações, o apóstolo Paulo vai nos orientar então do versículo 14 ao versículo 26, que eu quero fazer a leitura nesta hora com vocês. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, lerei dos versículos 14 a 26, lerei na nova versão internacional. Versículo 14, comecemos. Continue a lembrar estas coisas a todos. Continue, persevere, mantenha, seja resiliente, continue a lembrar estas coisas a todos. Quais coisas? O Evangelho bendito da graça de Deus, advertindo-o solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Daí Paulo vai trazer um exemplo prático disso. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição:
O Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de maneira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, gratíssimos, Senhor, porque o Senhor preparou esse tempo especial, esse lugar, Senhor, para que juntos, como povo do Senhor, como povo da aliança, pudéssemos nos reunir para fazer aquilo para o qual o Senhor mesmo nos chamou, nos vocacionou e nos salvou, para cultuarmos o Deus da nossa salvação e anunciarmos com este ato litúrgico às nações que cremos no Deus que fez todas as coisas, cremos no Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, e aguardamos ansiosamente a volta bendita do nosso Senhor. É isso que fazemos quando cultuamos o Senhor, e louvado seja o Senhor por isso. Mas agora, Pai, eu rogo a Ti que o Senhor mais uma vez renove em nossos corações a esperança, porque a Tua palavra será anunciada, o Senhor mais uma vez falará ao seu povo. Essa é a nossa esperança e a nossa certeza, pois assim o Senhor prometeu, que jamais faltaria a Tua palavra no meio do povo. Faz isso mais uma vez e usa o Teu servo, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, meus irmãos, em seu Canto do Cisne, nos diz a mitologia que o último ato do cisne, que é uma ave muda, é fazer o quê? Cantar. Então, o apóstolo Paulo, em seu Canto do Cisne, prepara seu jovem companheiro de ministério para os grandes desafios que ele enfrentaria após sua morte. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo tinha plena consciência das suas capacidades. Ele sabia quem ele era. Ele sabia como o Senhor o havia preparado para o grande ministério que ele teve. Mais de 30 anos se passaram, meus irmãos, desde o encontro sobrenatural do apóstolo Paulo com o Senhor ressurreto no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo, já idoso, já cansado, já trazendo consigo as marcas do evangelho, do sofrer pelo evangelho, mas ainda assim, cônscio da sua capacidade, cônscio da grandeza daquilo que ele havia realizado. Ele tinha consciência disso. E ele sabia que ele estava transferindo, passando o bastão para um jovem que não era nem de longe aquilo que o apóstolo Paulo era. Timóteo já era um jovem mais acanhado, mais atemorizado pelos desafios, mas o apóstolo Paulo o valida. O apóstolo Paulo entrega a ele essa responsabilidade que deveria ser repassada para as próximas gerações. A preocupação do apóstolo Paulo, já cansado e trazendo no seu corpo as marcas de sua caminhada, é que o evangelho permanecesse puro e a igreja preparada para enfrentar os sofrimentos do discipulado e da missão. Preocupações que o apóstolo permeavam a mente e o coração do apóstolo Paulo, que o evangelho permanecesse puro e a igreja preparada para enfrentar os desafios, os sofrimentos do discipulado e da missão. E aqui, meus irmãos, com certeza, para que a igreja possa ser centrada no evangelho,
viver uma vida centrada no Evangelho. O ensino das Sagradas Escrituras deve ser transmitido com fidelidade, transmitido com poder, transmitido com autoridade, transmitido com fé. Portanto, para Paulo, os pastores deveriam ser exemplos para os irmãos. Essa transmissão de responsabilidade para Timóteo e assim sucessivamente. Para Paulo, portanto, os pastores deveriam ser exemplos para os irmãos. Lembramos de um antigo adágio cristão: quando o pastor se sacrifica, a igreja se fortalece, e quando ele foge, a igreja se desfalece. O apóstolo Paulo está colocando aqui, meus irmãos, a importância, o valor que a igreja deve ter por aqueles que a conduzem, a pastoreiam, a ensinam. O ensino, a preservação das doutrinas não se realiza num vácuo. Do nada, nada acontece, meus irmãos. O apóstolo Paulo está preparando o seu sucessor, e este deveria preparar os seus sucessores. O apóstolo tinha consciência dos grandes desafios que a igreja iria enfrentar, e para ela ser exitosa nisso, ela precisava de homens preparados para conduzir o povo de Deus. Os pastores, os presbíteros e os seus líderes. Então, reverendo Wellington, quando o pastor se sacrifica, a igreja se fortalece. E quando o pastor foge, ela desfalece. Pensem nisso, meus irmãos. Falava no nosso pequeno grupo, que às vezes na igreja presbiteriana, que é o nosso caso, existe uma instabilidade, nos momentos de eleição de diáconos, oficiais, porque existe o desejo dos irmãos de exercerem essas funções na igreja, e um desejo correto. Quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja, já diz o apóstolo. Mas nos dias de Timóteo e nos séculos subsequentes, quando a igreja apontava para aquele irmão que o Espírito Santo tinha vocacionado para o pastorado, para o presbiterato, uma certeza aquele irmão tinha. E qual era? Qual era a certeza que ele tinha? Sofrimento, martírio e morte. Quando a igreja falava assim: o Espírito Santo separou você, meu irmão, para cuidar de nós, para nos pastorear, para que o ensino bíblico seja ensinado e preservado. Qual era a certeza que aquele irmão tinha? Sofrimento, martírio e morte. Dentro do texto lido, uma pergunta importante deve ser respondida então, meus irmãos. Como a igreja pode se manter fiel ao Evangelho? Como a igreja pode se manter fiel ao Evangelho? Como podemos viver a realidade daquilo que o Guilherme pregou nesta manhã? De sermos um povo cuja vida é centrada no Evangelho, na fidelidade ao Evangelho, vivendo os valores do reino de Deus de maneira plena, integral, vivencial. Então a pergunta que eu faço é: como a igreja pode se manter fiel ao Evangelho? Primeiro lugar, 2 pontos da minha mensagem nessa noite, meus irmãos, fiquem tranquilos. A sua introdução que é longa. A igreja deve manter, então, em primeiro lugar, a igreja deve manter sua proteção bíblica. E aqui um trocadilho, um antivírus, sempre atualizada. Continue a lembrar essas coisas a todos. Importante, meus irmãos, a igreja deve perseverar em seu compromisso de salvaguardar o Evangelho. A igreja deve perseverar em seu compromisso de salvaguardar o Evangelho. E para isso se tornar possível, a igreja deve manter sua proteção bíblica sempre atualizada. Sempre atualizada. Irmãos, o ambiente no qual nós vivemos, o ambiente no qual a igreja se desenvolveu, o ambiente no qual nós vivemos a nossa vida como discípulos, é um ambiente hostil. O apóstolo Paulo reiteradamente vai falar sobre os perigos, sobre os ataques que a igreja enfrenta.
A igreja é bombardeada constantemente. Falso ensino, falsos mestres, heresias, desde sempre. Desde sempre a igreja é perseguida, desde sempre a igreja sofre. Por isso nós não podemos viver de maneira assim, tranquilos. Devemos manter a nossa atenção de maneira sempre intensa. Devemos estar com as nossas proteções sempre atualizadas. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Ele não descansa. Ele não se cansa e não descansa. Não é como o presbítero hoje que está com dor nas pernas, dor nas costas, a semana foi cheia, está mais cansado, o pensamento está mais lento. Não, ele não descansa. Vamos lá, refletindo um pouco sobre isso. Então, se nós temos que manter a nossa proteção bíblica sempre atualizada, nós temos que ter discernimento sobre do que nós estamos nos protegendo. E aqui os perigos do falso conhecimento, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, versículo 14. Confundir o entendimento da igreja. Como isso se dá? Como o falso conhecimento se dá? Confundindo o entendimento da igreja sobre as verdades do evangelho. Confundindo o entendimento da igreja sobre as verdades do evangelho. E Paulo diz isso se expressando da seguinte forma, no versículo 14e: perverter os ouvintes. Então, portanto, uma das formas mais efetivas de se fragilizar uma igreja é lançando dúvidas sobre as suas doutrinas, confundindo os irmãos acerca das verdades bíblicas. E para fundamentar bem esse ponto aqui, que eu considero muito importante, quero citar 2 exemplos para vocês. A igreja estava num momento de fragilidade. Segunda metade do século XIX, segunda metade do século XIX, segunda metade do século XIX, a igreja tinha vivido um período áureo, pós-reforma, aquilo que os historiadores da igreja chamam de avivamento, despertamento. A igreja tinha sido ricamente abençoada pelo Senhor, levantando homens como Wesley, Whitefield na Inglaterra, Jonathan Edwards, que lemos do seu texto aqui nessa noite, nos Estados Unidos. Então a igreja tinha sido profundamente abençoada com esse despertamento espiritual, mas ela vivia num tempo de declínio, num tempo de fragilidade, num tempo de esfriamento espiritual. E o que surge no meio da igreja? Segunda metade do século XIX, principalmente na Alemanha, Inglaterra, um movimento de irmãos que questionavam a forma como a igreja interpretava as Sagradas Escrituras. Questionavam os métodos interpretativos da igreja, questionavam a forma como a igreja entendia a palavra de Deus. E eles foram aprimorando isso, a tal ponto de que questionavam a validade do texto sagrado. Colocaram a Bíblia em xeque, dizendo que aquilo que estava relatado não era bem daquele jeito. Na Alemanha, esse movimento ficou conhecido como alta crítica, para nós, assim, o liberalismo teológico. Que ele questiona o quê? A veracidade do relato bíblico, da revelação bíblica. E o que isso produziu na igreja, meus irmãos? Gerando dúvida no coração dos irmãos. E a gente pensa que isso ficou lá no século XIX, Dia desses, não sei quem me mandou, pastor aí desses modernos aí, dizendo assim: será que nós podemos acreditar que Jesus andou por sobre as águas? Ele estava num esqui, ele estava em alguma coisa, porque ele não andou por sobre as águas. O que é isso, meus irmãos? Foi isso que aqueles irmãos fizeram no passado, colocando em dúvida, confundindo o entendimento das igrejas, da igreja, dos irmãos. E o que foi o resultado desse movimento da alta crítica, liberalismo teológico? Devastou a igreja na Inglaterra, devastou a igreja na Alemanha. Hoje praticamente são instituições apenas humanas, distantes do evangelho da graça de Deus, porque uma dúvida foi semeada no coração da igreja, um falso ensino foi plantado por pessoas tolas, por pessoas sem conteúdo? Claro que não, pessoas de capacidade intelectual poderosa, eruditos, teólogos do mais alto calibre. E a igreja
ouviu esse falso ensino, gerou dúvida no coração dos irmãos, e os irmãos começaram a questionar a palavra de Deus, e isso produziu um mal tremendo na vida da igreja, que até hoje nós sofremos. Até hoje ouvimos isso, sobre o relato da criação. Dia desses, já comentei com os irmãos, quero repetir, né? Estava aí nos meios científicos que a ciência está invalidando a teoria do Big Bang, né? Falaram para mim, não muda nada. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A narrativa da criação, Gênesis 1 e 2. Ponto final. O que muda? Nada. No princípio, Deus criou o quê? Os céus e a terra. Então, meus irmãos, olha o perigo do falso ensino, pervertendo os ouvidos. A igreja estava em declínio, uma sociedade moderna, a ciência florescendo, o capitalismo florescendo, o progresso surgindo, as sociedades se modernizando, e a igreja precisava dar uma resposta a esse novo mundo, esse novo tempo. E a resposta foi questionar a palavra de Deus. Questionar a palavra de Deus, e nós sabemos os resultados disso. Quero citar um segundo exemplo, mais próximo de nós, que devastou a igreja. Crente não precisa de igreja. Quem já ouviu esse ensino aí? Eu sou crente, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Daí um aperfeiçoamento desse falso ensino de fato, a igreja sou eu. Olha os malefícios disso. Um falso ensino. Quis o Senhor, na sua economia bendita, que o povo dele se reunisse em igreja. Nós somos chamados por uma vida comunitária. A realidade do evangelho se manifesta de maneira intensa na vida comunitária. Os dons se manifestam na vida comunitária. O ensino bíblico se manifesta na vida comunitária. A adoração se dá na vida comunitária. Os nossos dons são provados na vida comunitária. Não existe, meus irmãos, vida cristã à parte da igreja. Não existe vida cristã à parte de um engajamento numa comunidade local. Não existe. Aperfeiçoamento disso, né? Porque o falso ensino ele vai caminhando para um aperfeiçoamento. Movimento hoje de desigrejados. Olha o mal disso. Se o apóstolo Paulo está nos ensinando da importância do povo de Deus viver sob os cuidados de pessoas que ele mesmo capacitou e preparou, pessoas essas que se chamam pastores e presbíteros, pessoas que o Senhor separou. Quem separou? Para o sofrimento. O Senhor. Então olha o perigo disso. E a gente ouve isso e até parece legal, né? Porque é difícil viver em comunidade, meus irmãos. Nós somos difíceis. Nós não somos fáceis. Nós temos as nossas, eu ia falar idiosincrasias, mas me ajudem. Nós temos as nossas esquisitices, o nosso jeito, a nossa peculiaridade. Não é fácil. Não é fácil. Nós temos isso. Então, é difícil, mas não existe vida cristã à parte da igreja, a parte de uma igreja local, não existe. E esse falso ensino vicejou, trazendo confusão na vida dos nossos irmãos. Em todas as famílias, meus irmãos, nós vemos relatos de filhos de crentes que estão desviados. Falei isso na minha última mensagem e volto a falar disso. Hoje, na hora do almoço, nós conversávamos sobre isso. Muito do resultado disso. Confundir o entendimento da igreja sobre as verdades do evangelho, pervertendo os ouvintes. Segundo ponto, que o apóstolo Paulo nos orienta, sobre os perigos do falso conhecimento: fomentar um ambiente infrutífero e impuro entre os irmãos. Nosso pastor, todos os domingos, se enche de ânimo para nos comunicar da agenda da igreja, daquilo que está acontecendo, da maneira como o Espírito Santo tem agido em nosso meio. Isso é motivo de alegria, é motivo de júbilo, é motivo de adoração. Mas o contrário disso, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, os falsos mestres, as heresias, o falso ensino, quer fomentar no nosso meio um ambiente o quê?
infrutífero, estéril, sem vida, cuja consequência é a impureza. Veja os versículos 16 a 18. Evite as conversas inúteis e profanas, pois que os que se dão a isso prosseguem cada vez para a impiedade. O ensino deles, daí Paulo dá um exemplo. O ensino deles alastra-se como o quê? Como câncer. O que o falso ensino é, meus irmãos, dentro de uma comunidade? Quem já sofreu, quem já viveu, quem já viu um doente de câncer, sabe do que eu estou falando. Essa doença terrível que vai destruindo o ser humano. Um paciente de câncer, no final de sua vida, ele está totalmente irreconhecível. Tal é a devastação dessa doença. Até por fim, ela causar a morte. E Paulo diz que o falso ensino é como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. E olha aí, uma novidade. Eles se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Irmãos queridos, em nome de Jesus, quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos cansados, quando a nossa fé está posta à prova, quando as provas vêm e nos fragilizam e tiram de nós as nossas forças, o que nos fortalece nesse momento agudo da nossa existência? A esperança do retorno bendito do nosso Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos o quê? Toda a nossa lágrima. Então, esse se desviar da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, assim, e assim alguns pervertem a fé. É assim que isso se dá, meus irmãos. O falso ensino, ele produz isso. Ele produz dúvida, ele produz esterilidade, e ele finaliza o seu trabalho produzindo o quê? Impureza. Impureza. Castidade para jovem, presbítero, isso é coisa do passado, né? Século 21, open relationship, não é verdade? O que é isso, meus irmãos? O Senhor nos chamou para a santidade, o Senhor nos separou para a pureza, o Senhor nos separou para sermos bênção. E o inimigo das nossas almas coloca dúvida, coloca esterilidade. Qual é a marca, meus irmãos queridos, desculpe a palavra dura, qual é a marca de uma igreja que está distante do Evangelho? Infrutífera, estéril. Mas qual é a marca de uma igreja que está vivendo o Evangelho? Frutos. Frutos. Caminhando. Quem são os responsáveis por garantir que a igreja jamais se esqueça das verdades do Evangelho? Como eu disse, isso não se dá no vácuo. Nós precisamos ser pastoreados, nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser admoestados, nós precisamos ser confrontados quando necessário. E olha o que Paulo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece o quê? Inabalável. O evangelho bendito do Senhor Jesus permanece o quê? Inabalável. E selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos ser ensinados acerca disso, nós precisamos ser ministrados acerca dessa verdade. Portanto, quem são os responsáveis por preparar a igreja para se manter fiel ao Evangelho? Nós não fazemos e não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós não conseguimos. Caminhando. Segundo ponto, então. A igreja, responsabilidade nossa. A igreja deve ter o máximo de cuidado na escolha e no preparo dos pastores e presbíteros.
O apóstolo Paulo está com o seu coração todo cheio de preocupação com a pureza do evangelho, com a pureza da igreja, as suas preocupações sobre a nova liderança. Ele sabe dos perigos que ele iria enfrentar. Ele apresenta todo o conselho de Deus à igreja, mas ele dá uma responsabilidade a nós enquanto povo da aliança. A igreja deve ter o quê? O máximo de cuidado. O máximo de cuidado na escolha. Presbítero, na escolha? Sim, nós somos presbiterianos. Na escolha e no preparo dos pastores e presbíteros. Quem são os responsáveis pelo ensino na igreja? Quem são os responsáveis? Quem são os responsáveis por nos proteger do falso ensino? Quem são os responsáveis por nos doutrinar? Quem são os responsáveis por, através do estudo profundo e diligente da palavra de Deus, trazer respostas, trazer uma interpretação correta para os desafios do presente tempo? Quem são os responsáveis por isso? E as palavras, texto que o Guilherme pregou nessa manhã, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, a igreja deve fazer o quê? Leiam comigo, meus irmãos. Igreja, lê comigo aqui. Confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Confias a homens o quê? Fiéis. Fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Então, quem são os responsáveis para que o evangelho possa ser propagado, preservado, ensinado com fidelidade? Os homens fiéis. Confia-os a homens fiéis. E quem são esses homens fiéis? São pastores e são presbíteros. Muito importante, então. Fugi aqui, vamos lá. Perdão, irmãos. Karma. Vamos lá. Importante, vamos lá. Então vamos lá. É responsabilidade da igreja. É responsabilidade sua, responsabilidade de vocês, da comunidade dos discípulos, a escolha dos seus pastores e presbíteros. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade de não aceitar o falso ensino? De quem é a responsabilidade? Vocês têm responsabilidade, nós temos responsabilidade. Não é uma tarefa simples e requer todo o cuidado e muita oração. Você tem orado por isso? Nós estamos ficando velhos, os presbíteros da igreja. O pastor ainda é moção. Guilherme, meninão. Mas nós estamos ficando velhos. Até o Fábio ali, que era jovenzinho, olha lá, tudo branquinho dos lados, já não faz que nem eu, não usa Grecinho 2000. Só para descontrair um pouco, não usa. Os irmãos perguntam que eu pinto o cabelo, o que vocês acham? Que dúvida, que dúvida. Olha o que diz Paulo, a Timóteo 5,22. O pastor já pregou esse texto. Não se precipite em impor as mãos sobre... Não se precipite. Não se precipite. Você não pode confiar a sua vida espiritual para um desconhecido. Você não pode confiar o ensino das Sagradas Escrituras para alguém que você não conhece. Eu conheço o pastor Wellington. Eu conheço a família dele. Eu conheço a casa dele, eu sei quem ele é, desde quando ele era mais jovem, eu sei das suas convicções, eu conheço o meu pastor, eu conheço os meus presbíteros, não são estranhos para mim, não são. Então não se precipitem em pôr as mãos sobre ninguém, é responsabilidade nossa, percebermos os vocacionados, orarmos por
por eles, prepararmos eles até o momento certo de eles serem alçados ao oficialato. É responsabilidade nossa, certo? Só para descontrair, uma igreja do nosso presbitério, né? Trabalha tantos anos no presbitério, uma irmãzinha muito piedosa do grupo de louvor, aliás, estava uma bênção hoje os cânticos, ligou para mim: presbítero, estamos com uns problemas aqui na igreja. Eu falei: fala, minha irmã, em nome de Jesus. Presbítero, nós estamos com um problema aqui, porque acontecendo isso. Eu falei para ela: irmã, você tem os presbíteros aí, conversa com eles, isso é da economia da igreja local. Ela falou: mas presbíteros são meio assim. Eu falei: são meio assim? Daí eu comecei a citar: o fulano, 5º mandato, ciclano, 4º mandato, o mais novo tinha 3 mandatos de presbítero. Irmã, tem 15 anos, 20 anos, que eleição após eleição, vocês falam que eles estão aptos para cuidar da igreja de vocês. Então confie neles. Ou faça o quê? Existe uma opção. Faça o quê? Troque. Então não se precipitem em pôr as mãos sobre ninguém. E aqui algumas marcas para a gente discernir isso. Entendemos que a responsabilidade é nossa? Entendemos que a tarefa é nossa? Que nós temos esse compromisso daqueles que nos pastoreiam? Nós temos esse compromisso. Nos dias do apóstolo Paulo, claro, um momento único na vida da comunidade. O relato de Atos diz que Paulo ia de cidade em cidade elegendo presbíteros. Elegendo ali, meus irmãos, é você. Um pouco diferente da nossa maneira, como Calvino resgata a forma de governo presbiteriano, um pouco diferente. Mas a mesma responsabilidade para a igreja. Então vocês são responsáveis para ajudá-los às marcas do verdadeiro pastor. Uma vida consagrada ao Senhor. Qual é a marca de um pastor e presbítero? Uma vida consagrada ao Senhor. Pois é diante de Deus que ele apresenta seu ministério. Procura apresentar-se a Deus o quê? Aprovado. Então, qual é as marcas de um homem que irá nos ensinar, nos pastorear, cuidar da nossa vida espiritual? Uma vida consagrada ao Senhor. É consagração, meus irmãos. Vocês sabem o que eu estou dizendo. O homem de Deus, ele tem a palavra de Deus habitando ricamente em seus lábios. Ele tem santa preocupação pela igreja. A igreja, os irmãos, são motivos de oração incessante por aqueles que são chamados para cuidar da igreja. Fica a dica, meus irmãos. Quer escolher bem um pastor, um presbítero? Veja quem cuida de vocês. Veja quem se preocupa com vocês. Como alguém que está à parte da nossa convivência pode estar preocupado conosco? Desculpe a franqueza, não pode. Um ministério aprovado pelos irmãos, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Um ministério aprovado pelos irmãos. Os irmãos reconhecem a vocação, reconhecem o chamado, reconhecem que o Espírito Santo capacitou para exercer a vocação. Preparado para ensinar a igreja. Preparado para ensinar a igreja. Preparado para ensinar a igreja e a defender o evangelho. Preparado para ensinar a igreja e a defender o evangelho. E que maneja corretamente a palavra da verdade. Preparado, meus irmãos. Os nossos irmãos do passado, já citei aqui e repito, a vida deles era abreviada pelo esforço que eles faziam em conhecer mais o Senhor. Pai Calvino teve a sua vida abreviada por conta do excesso de trabalho. Pregava todos os dias. Comentou quase totalidade da palavra de Deus. Escreveu um dos maiores tratados teológicos da história da igreja, as Institutas da Religião Cristã. Era tomado pelo ministério.
Tomado. Então, preparado para ensinar. Os irmãos pensam que é fácil? Não é. É uma vida dedicada a isso. Horas, o pastor sempre fala isso para nós. Horas e horas sentado estudando. Aridez. A gente se sente mal, meus irmãos. É verdade. Você vai ler um comentador e você lê uma vez, não entendeu nada. Leu 2, não entendeu nada. Leu 3, já começa a se sentir mal, né? Fala assim, meu Deus, e é assim mesmo. Pedindo misericórdia e graça para o Senhor, preparado para ensinar a igreja. Veja o que William Hendricks, comentando esse texto, fala sobre esses aptos a ensinar. O homem que manuseia corretamente a palavra de Deus não a muda. Não a muda. Não a perverte. Não a mutila. Nem a distorce. Nem faz uso dela com um propósito errôneo em mente. Ao contrário, ele interpreta as Escrituras em oração e à luz da própria Escritura. Como que ele faz isso? Diante de Deus, em oração. Aplica seu sentido glorioso, corajosamente com amor, a situações e circunstâncias concretas. É aquilo que John Stott nos ensinou, que o pregador ele tem que ter sensibilidade para conhecer aqueles que estão ouvindo a mensagem, conhecer as dores, as dificuldades, sim, mas ele tem que ter fidelidade. Eu tenho que ter sensibilidade às demandas dos irmãos, sim, mas eu tenho que ter fidelidade ao texto sagrado, às circunstâncias, às situações e circunstâncias concretas. Irmãos, nós vivemos um tempo desafiador como igreja. Desafiador. Nunca foi exigido tanto dos nossos pastores e dos nossos teólogos. As perguntas que estão sendo feitas, a forma como o ser humano tem vivido, demandando respostas da igreja. E a construção de doutrinas robustas requer homens preparados e consagrados para essa tarefa. Os desafios do nosso tempo são enormes, meus irmãos. Só cito a questão da identidade de gênero. Olha o desafio que a igreja tem. Fazendo para a glória de Deus. Então, como esse homem faz isso? Fazendo para a glória de Deus, para a conversão dos pecadores e para a edificação dos crentes. Como uma igreja pode viver centrada no Evangelho? Como? Tendo homens cujo labor, cuja vida, cujo esforço se dedique na direção de glorificar a Deus com a sua produção teológica e com o seu pastoreio, a conversão dos pecadores e a edificação dos crentes. Edificação dos crentes. Calma, não terminou. Uma vida de santidade e comunhão. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles de coração puro e invocam o Senhor. Então, uma vida de santidade e uma vida de comunhão. Na nossa igreja existe uma distinção entre pastores e presbíteros. Existe. Mas os presbíteros, principalmente, quero falar deles agora porque eu sou um presbítero. Irmãos, uma definição boa de presbiterato. O Senhor, a igreja, escolhe dentre os seus, um daqueles como? Igual, para que separados possam cuidar uns dos outros. Vocês entendem isso? Então, por isso que tem que ter santidade e comunhão. É um dos irmãos que a igreja separa, reconhece e diz a ele assim: cuide de nós. Vamos caminhar.
O ministério guiado pela sabedoria bíblica e pela moderação. Sabedoria bíblica. Um dos grandes males da igreja foi quando os pastores foram seduzidos pela sabedoria da filosofia. Males terríveis que a igreja enfrentou, quando eles sucumbiram ao canto da sereia da filosofia. Claro que Sócrates, Platão, Aristóteles escreveram textos belíssimos. Os gregos, os judeus buscam o quê? O que os judeus buscam? Sinais. Os gregos, sabedoria. E nós? Cristo e este crucificado. Então, o ministério guiado pela sabedoria bíblica e pela moderação. Versículos 24 a 26. Já chegando ao fim da minha exposição. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos e apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, aqui os 5, né? Ops. Irmãos, me perdoem aqui, sabe? Então, o ministério guiado pela sabedoria bíblica e pela moderação. Como reconhecer as marcas de um verdadeiro pastor? A palavra de Deus guiando a sua vida, guiando as suas ações, guiando o seu entendimento, guiando o seu ensino, guiando a forma como ele conduz a comunidade, guiando a sua vida. E fazendo isso com o quê? Com espírito de moderação. Com espírito de moderação. Então, compreendemos a nossa tarefa? Queremos que o evangelho permaneça, que ele seja defendido, queremos que a igreja viva essa realidade. Precisamos compreender que temos que estar com a nossa vigilância constante, e para isso precisamos de pessoas preparadas e separadas pelo próprio Deus para nos ajudarem nessa tarefa. Para a gente orar e refletir então, meus irmãos. Temos consciência dos constantes ataques que a igreja sofre? Temos consciência? Temos consciência do perigo das heresias? Elas estão aqui, aí, todo dia, se renovando, todo dia. Para isso, nós precisamos do correto ensino nos orientando e nos guiando. Temos cuidadosamente preparado e escolhido os nossos pastores e presbíteros? Temos cuidadosamente preparado e escolhido nossos pastores e presbíteros? Temos? Pensem nisso, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor os fortaleça. As preocupações do apóstolo Paulo eram com a preservação da igreja, a pureza da igreja e o cuidado e a proteção do evangelho. São tarefas nossas. Nós precisamos estar vigilantes constantemente. E precisamos ter pessoas que pastoreiem a igreja de Cristo. Pastoreiem a igreja de Cristo. Amém. Oremos. Pai, nós estamos gratos a Deus porque ouvimos a exposição fiel das Sagradas Escrituras. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a consciência da responsabilidade que temos na formação de líderes como comunidade, como igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Pai, levantem homens e mulheres, jovens, crianças, ó Deus, para que sirvam, para que amem o Senhor, para que se tornem, ó Deus,
missionários, pastores, presbíteros, educadores cristãos, pessoas apaixonadas com uma cosmovisão, apaixonadas pelo teu reino, Senhor, com uma cosmovisão construída e alicerçada nas tuas palavras, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e derrame da tua graça, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.